noite. Está no ar o debate Rede TV, isto é, com os candidatos à presidência da República. Quero cumprimentar as jornalistas e também mediadoras deste encontro, Mariana Godoy e Amanda Klein. Muito boa noite, Boris, Amanda, boa noite a todos os candidatos que estão aqui presentes, aos nossos queridos telespectadores e internautas, porque este é o maior debate multiplataforma do Brasil. Temos transmissão simultânea pela página da Rede TV no Facebook, pelo canal no YouTube, no nosso perfil no Twitter, pelo UOL e no portal da Rede TV. Você pode acompanhar ao vivo este debate de qualquer lugar do mundo. Estão presentes os 8 candidatos que, de acordo com a lei eleitoral, têm direito de participar. São eles: Cabo Daciolo, do Patriota, Jair Bolsonaro, do PSL, Guilherme Boulos, do PSOL, Ciro Gomes, do PDT, Álvaro Dias, do Podemos, Henrique Meirelles, do MDB, Geraldo Alckmin, do PSDB, e Marina Silva, da Rede. Após a Justiça negar a participação do candidato do Partido dos Trabalhadores no debate, o 9º púlpito foi retirado por decisão da maioria das candidaturas. A única objeção foi do candidato do PSOL, Guilherme Boulos. A Rede TV montou uma redação digital onde nossos parceiros do YouTube, Facebook e Twitter vão participar e receber manifestações dos internautas. Você que acompanha a nossa transmissão pelas redes sociais terá acesso em tempo real a dados de como o público está reagindo ao debate. Este debate terá 4 blocos. 2 terão confronto direto entre os candidatos. No primeiro bloco haverá ainda questões que foram gravadas com a população e enviadas também pelas redes sociais. Jornalistas da Rede TV e da revista Isto É farão perguntas no segundo bloco. E o último será reservado para as considerações finais dos candidatos. Sobre direito de resposta. Uma comissão vai analisar os pedidos de direito de resposta que será dado apenas em caso de ofensa pessoal. Veja as regras. Um advogado e 2 jornalistas fazem parte do comitê julgador. Se for concedido o direito de resposta, o candidato terá 1 minuto para se manifestar e deve se ater estritamente ao tema que motivou o pedido. Queremos agradecer desde já a presença de todos e pedir que cumpram o tempo combinado. Aos convidados da plateia, peço, por favor, que evitem manifestações para não prejudicar o nosso debate. Para começar, cada candidato terá 45 segundos para responder a uma mesma pergunta. Por que o senhor ou a senhora quer ser presidente da República e o que é preciso mudar no combate à corrupção? A ordem das respostas foi definida previamente em sorteio com os assessores dos candidatos e o primeiro a responder é Henrique Meirelles. O senhor tem 45 segundos, candidato. Boa noite a todos. Boa noite a vocês. Boa noite, candidatos. Muita gente não me conhece. Eu nunca fui candidato a presidente da República. Eu não sou político. Eu sempre trabalhei em empresas. E cheguei a presidente de um grande grupo financeiro sediado nos Estados Unidos. Eu decidi voltar ao Brasil e colocar os meus conhecimentos a serviço do povo brasileiro. O presidente Lula, então eleito, me chamou para ser presidente do Banco Central. Lá criamos 10 milhões de empregos. Depois voltei para ser ministro da Fazenda e corrigi a bagunça criada pela Dilma. Vamos trabalhar para criar milhões... Tempo, candidato. Tempo, candidato. Obrigado, candidato. É a vez de Geraldo Alckmin responder por que quer governar o país e o que é preciso mudar para combater a corrupção. 45 segundos, candidato. Olha, quero cumprimentar a equipe da Rede TV, cumprimentar aqui a candidata e os candidatos, a você que nos assiste, dizer que o Brasil tem pressa. Quero ser presidente da República para, no dia 1º de janeiro, apresentar as reformas, retomar a atividade econômica. Estamos hoje com 27 milhões de pessoas sem emprego. E é possível, sim, recuperar a economia rapidamente. Em relação ao combate à corrupção,
tolerância zero, reforma política para poder melhorar o ambiente político, tipificar no Código Penal o enriquecimento ilícito e estabelecer a inversão do ônus da prova para parlamentares, agentes públicos, não provou a origem. Obrigada, candidato. O tempo é de 45 segundos, é o tempo que Marina Silva tem para responder por que quer ser presidente do Brasil e o que é preciso fazer para mudar, o que é preciso fazer para combater a corrupção no Brasil. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por estarmos aqui e parabenizo a Rede TV por esse debate. Eu sou candidata a presidente da República porque tenho o propósito de contribuir para que tenhamos um país que seja justo, em que todos possam viver com dignidade. Sou mulher, mãe de 4 filhos, casada e mulher negra. Como na minha vida pública fui senadora, vereadora, fui ministra do Meio Ambiente e sou candidata à presidência da República, porque eu quero que o nosso país não tenha educação de qualidade apenas como exceção, mas como uma regra. E o combate à corrupção é apoiar o Ministério Público, a Polícia Federal, para que sejam independentes, sem sabotar a Lava Jato. Muito obrigada, candidata. O próximo a responder por que quer ser presidente do Brasil e o que vai fazer no combate à corrupção é Ciro Gomes, em 45 segundos. Candidato. Boa noite a toda a gente querida do Brasil. Muito boa noite aos jornalistas Boris Casoy, Mariana Godoy e a nossa Amanda. Boa noite aos meus ilustres opositores. Eu acho que o Brasil precisa mudar. Hoje há 13 milhões de nacionais brasileiros, de patriotas brasileiros como nós, desempregados, mais de 32 milhões empurrados para viver de bico e 63 milhões de brasileiros humilhados com o nome sujo no SPC. E isso tudo não precisava ser assim. Por isso, eu passei os últimos 2 anos organizando um projeto nacional de desenvolvimento que consulta o melhor da inteligência brasileira, que tem respostas práticas para tudo isso. E um dos capítulos desse projeto nacional de desenvolvimento, naturalmente, há de ser a mudança na legislação que permita ao Brasil ser mais eficaz, mais rápido, mais objetivo. Obrigado, candidato. Jair Bolsonaro tem 45 segundos para responder por que quer ser presidente da República e o que é preciso mudar no combate à corrupção. Quero ser candidato a presidente da República, porque o Brasil precisa de um presidente honesto, patriota, que crê em Deus e afaste de vez o fantasma do comunismo. Só há maneira de combater a corrupção em nosso Brasil. Elegemos um presidente de forma isenta, um presidente que não negocie ministérios, estatais e bancos públicos, porque aí está o foco da corrupção, que tem levado o Estado, inclusive, à sua ineficiência. Por isso não temos saúde, educação e segurança, exatamente por causa das indicações políticas que tem que deixar de existir em nosso Brasil. Um presidente tem que escolher os melhores para compor o seu time de ministros. Muito obrigada, candidato. Agora vamos ouvir Guilherme Boulos responder por que quer ser presidente do Brasil e o que é preciso mudar no combate à corrupção. Boa noite, Mariana. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos os candidatos e boa noite a você que está em casa. Talvez muitos estejam me vendo pela primeira vez. Eu sou candidato a presidente do Brasil porque eu estou indignado como você. Política, para mim, não é carreira, é desafio. Eu quero ser presidente para enfrentar os privilégios. Porque hoje o Brasil é como se fosse uma corrida de 100 metros, que alguns começam 60 metros na frente. Não dá mais para ser assim. Eu quero ser presidente para acabar com a esculhambação que virou esse sistema político e o toma lá da cá. E eu quero ser presidente para tirar o Brasil da crise. Hoje eu vou apresentar propostas concretas de como nós vamos fazer isso. Propostas de quem tem coragem para mudar o Brasil. Muito obrigada, candidato. Agora é a vez de Álvaro Dias responder por que quer governar o país e o que vai fazer no combate à corrupção. Não é por quê, é para quê. Para refundar a República, substituir esse sistema corrupto e incompetente que é a causa dos grandes problemas que estamos vivendo hoje no Brasil, que provocam essa indignação popular sem precedentes. Refundar a República com reformas fundamentais para gerar 10 milhões de empregos e fazer o país crescer, em média, 5% ao ano. Com a Operação Lava Jato se institucionalizando,
e se transformando na nossa tropa de elite no combate à corrupção no país, que é certamente a causa maior dos danos causados à economia, ao emprego e ao salário. Obrigado, candidato. E, para terminar esta rodada, o candidato Cabo Daciolo responde por que quer ser presidente da República e o que é preciso mudar no combate à corrupção. Glória a Deus. Boa noite à nação brasileira. Eu vou ser o presidente da República e vou levar a nação brasileira a clamar ao Senhor. Não espere nada de homens. A solução para a nação brasileira chama-se Jesus Cristo. Eu não estou aqui pregando religião para ninguém. Eu estou falando de amor. Eu quero que você que está me ouvindo tenha fé, esperança e amor. Para acabarmos com essa corrupção, nós vamos entrar logo com uma reforma política e tirar os verdadeiros bandidos da nação. Então, lá dentro do Congresso Nacional, representada por muitos aqui, olha o quadro ali à nossa frente, são todos amiguinhos. Não tem inimigo ali, não. Nós vamos pegar um por um, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nesta próxima rodada, os candidatos respondem a perguntas da população. Cada um desses envelopes numerados na tela atrás da gente corresponde a uma pergunta que foi gravada com os eleitores e que foi enviada também pelas redes sociais da Rede TV. O candidato terá 1 minuto para dar a sua resposta. A ordem foi definida em sorteio. O primeiro candidato a escolher um envelope com a pergunta é Henrique Meirelles. O senhor pode escolher um número de 1 a 8, candidato, por favor. Aqui no telão. Que número? 1 a 8, por favor. 3. Número 3. Vamos ver a pergunta, então. Pergunta enviada pelo Twitter. Samuel Vieira, de São Paulo. A crise afetou muito o setor da construção civil. Qual a proposta para reerguer esse importante setor? E as pequenas e médias empresas da construção podem sonhar em fazer parte das licitações de obras públicas? O senhor tem 1 minuto, candidato. Para que a construção civil se fortaleça e volte a crescer, o Brasil precisa crescer. E para o Brasil crescer é necessário a política econômica correta, como eu fiz quando fui presidente do Banco Central, na gestão do Lula, quando fui ministro da Fazenda agora. Porque, da primeira vez, criamos 10 milhões de empregos, agora criamos 2 milhões de empregos. Eu preciso mais tempo agora, como candidato a presidente da República, para que o Brasil todo cresça e a construção civil também vai crescer, porque mais pessoas tendo emprego, as empresas crescendo, vão demandar instalações, as pessoas vão poder comprar novas casas e constituir novas residências. Para isso, nós temos que ter uma economia funcionando bem e, para isso, é preciso competência e alguém que tem ficha limpa, como é o meu caso. Muito obrigado, candidato. Agora é a vez da candidata Marina Silva escolher o envelope numerado. Número 7. Número 7. Vamos ver qual é a pergunta número 7. Eu tenho 18 anos e eu não consigo encontrar emprego. Eu gostaria de saber como que vai ser, caso vocês sejam eleitos, como que vai ser essa falta de emprego que está no Brasil hoje, porque está muito difícil mesmo. A senhora tem 1 minuto para a resposta, candidata. O desemprego está assolando a vida dos brasileiros e os jovens são os mais prejudicados. Para gerar emprego, nós vamos recuperar o investimento para investir na construção civil, que é o que gera emprego mais rápido, mas nós queremos também o emprego que é duradouro. O turismo é uma das formas de gerar emprego, inclusive para a nossa juventude. Nós vamos ter um modelo de desenvolvimento que aposta na energia renovável, limpa e segura. Vamos construir 1,5 milhão de casas com placas solares, onde os nossos jovens terão a oportunidade de trabalhar. Além disso, nós vamos apostar cada vez mais em uma economia que valoriza os seus ativos culturais com a economia criativa e apoiando ciência e tecnologia para, com as startups, ajudar os nossos jovens a ter emprego e renda. Muito obrigada, candidata.
Agora é a vez do candidato Álvaro Dias escolher um envelope numerado. Número 1. Número 1, vamos ver qual é a pergunta. Pergunta enviada via Facebook pelo funcionário público Eduardo Mitsuo. Nos últimos 2 anos, e neste parece que não vai ser diferente, fechamos mais empresas no Brasil do que abrimos. O que o presidenciável fará para mudar esta situação? Tudo começa com a grande reforma, com o ajuste fiscal, que vai possibilitar a utilização do crédito a serviço da micro, da pequena e da grande empresa, porque hoje o governo brasileiro absorve 72% do crédito existente para rolar a dívida pública. O ajuste fiscal reduz a dívida pública. Melhorar o ambiente de negócio. A reforma tributária é a força motora do desenvolvimento. Simplificando. 3 itens. Desburocratização, simplificação e, obviamente, investimentos. O Brasil tem 3 grandes desafios para gerar emprego: o ajuste fiscal, os investimentos e a produtividade. É evidente que melhorar o ambiente de negócio significa não só fazer a reforma tributária, mas combater corrupção. A Operação Lava Jato tem que ser grande cabo eleitoral do investimento, da geração de emprego, porque vai atrair, vai trazer de volta os recursos que foram expulsos do Brasil pela corrupção. Obrigada, candidato. Agora, Guilherme Boulos pode escolher um envelope numerado, por favor. Escolha o envelope 5. Vamos ver, então, a pergunta de número 5. O Brasil descobriu o pré-sal e é uma riqueza incomensurável. Penso eu que deveria ser melhor utilizada pelo próprio Brasil e não passar para estrangeiros. O que você pensa a respeito? O senhor tem 1 minuto, candidato. Olha, eu concordo integralmente com a opinião do eleitor, não é? O pré-sal, o petróleo, é uma riqueza nacional. Lamentavelmente, o governo Temer está entregando a Petrobras para as empresas estrangeiras. Nós vamos revogar a entrega do pré-sal para as empresas estrangeiras. Nós vimos isso agora de maneira recente, o efeito dessa política de preços que foi aplicada na Petrobras no seu bolso, para cada brasileiro e brasileira. Olha como está o preço do botijão de gás. O botijão de gás subiu mais de 30% só no último ano. E isso está afetando todos os brasileiros. Mais de 1 milhão de famílias passaram a cozinhar a lenha, voltando ao século XIX. Olha o preço da gasolina, do diesel, que gerou a greve dos caminhoneiros. Nós vamos reforçar as refinarias, o pré-sal será nosso e fortalecer a Petrobras como empresa pública, com transparência e com controle social, retomando a geração de empregos e garantindo a soberania nacional. Muito obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Geraldo Alckmin escolher o envelope. Número 6. Número 6, vamos ouvir a pergunta. Pergunta enviada via Twitter por Meg Durais, terapeuta ocupacional de Campinas, São Paulo. O fundo partidário é um escracho para nós, pagadores de impostos. Vocês, candidatos, irão extingui-lo? O senhor tem Meg, 1 minuto para a resposta, Geraldo Alckmin. Olha, Meg, quero dizer que nós iniciamos aqui o debate destacando a reforma política. Não é possível o Brasil continuar tendo 35 partidos políticos. Na realidade, não existem 35 ideologias. O que nós temos são pequenas e médias empresas, escandalosamente mantidas através de dinheiro público. Nós defendemos uma reforma política que diminua o número de partidos, não tendo mais coligação proporcional, aliás, já não a teremos na próxima eleição, estabelecendo o voto distrital, um vínculo maior entre o representante e o representado. E, com isso, acaba, fundo partidário e pode voltar outros modelos de financiamento aos partidos. E quero destacar o nosso compromisso com o emprego e a renda. O Brasil vai voltar a crescer, tendo segurança jurídica e investimento. Muito obrigada, candidato. Agora, quem escolhe é o candidato Ciro Gomes. Um número aqui no envelope. Escolho. Número 8. Número 8, vamos ver qual é a pergunta da população. Pergunta enviada via WhatsApp por Antônio Roberto Dari, de Castelo, no Espírito Santo.
Ao invés de criar tanta confusão em relação à Previdência, por que não cortar as mordomias e salários de políticos deste país em que o povo vive de salário mínimo? 1 minuto para a sua resposta. Eu considero, de fato, que nós não temos o direito de pedir nem cobrar, muito menos da população brasileira, nenhum sacrifício se nós não dermos o exemplo. E eu, apenas porque quero me apresentar, muitos jovens não me conhecem ainda, eu sou ex-governador do Ceará, ex-prefeito de Fortaleza, fui ex-deputado por 3 vezes, uma federal e 2 estaduais, e por essas imoralidades teria direito a 3 aposentadorias para o resto da vida, que dariam aí, se fosse pelo total, uns R$80 mil por mês. Eu estou contando isso aqui para ter moral, para dizer que nunca aceitei receber essas imoralidades, apesar de estarem na lei, para ter, de fato, autoridade para apontar os mazelas e malfeitos do Brasil, propondo alternativas para isso. Mas isso é um caso e a Previdência é outro. Por mais que a gente associe, tem razão de associar, a Previdência Social brasileira tem um problema porque a informalidade é brutal hoje no Brasil e o desemprego é muito grande. E a nossa população está envelhecendo, de maneira que nós precisamos tratar assunto nesse ambiente, sempre dando exemplo pelos de cima primeiro. Muito obrigada, candidato. A escolha agora é do candidato Jair Bolsonaro. O envelope, por favor. 2. Número 2, vamos ouvir. Senhor presidente, qual o seu projeto na área de educação? Como você pretende resolver o nosso baixo índice de aprendizagem nas escolas, principalmente na educação infantil? Realmente, a educação infantil é a base para a educação final. Nas escolas, hoje em dia, o que se aprende? Ideologia de gênero, partidarização, a análise crítica das questões apenas, nada mais além disso. No meu tempo, você tinha física, química, matemática, geografia, história, educação moral e cívica. Isso não tem mais. Retiraram também do professor a sua autoridade em sala de aula. O professor, hoje em dia, conforme pesquisa aqui de São Paulo mesmo, em muitas escolas está mais preocupado em não apanhar do que ensinar. Como exemplo, nós temos para isso aí, é fazer, em grande parte das escolas no ensino fundamental, a militarização das escolas, ou seja, colocar diretores vindos do meio militar para que possa, via disciplina e hierarquia, essas pessoas, essa garotada, aprender algo para o futuro diferente do que é ensinado hoje em dia. Obrigado, candidato. Só sobrou o envelope número 4 e a pergunta será para o senhor, candidato Cabo Daciolo. Vamos ouvir a pergunta. Eu queria saber quando que eu vou ter direito de ir e vir? Quando acaba o medo de sair de casa? De poder andar na rua livremente, sem medo de assaltos ou questão de tráfico ou milícia? Dia 1º de janeiro de 2019, nós vamos estar com o Cabo Daciolo sentado na cadeira de presidência da República e você vai poder andar em paz pelo Brasil. Nós vamos valorizar os profissionais da segurança pública, vamos unir o povo civil do povo militar, vamos cuidar da nossa fronteira, vamos trabalhar em cima de prevenção. Toda essa guerra civil que nós estamos vendo no nosso país hoje é proposital. As armas já chegaram, o momento agora é parar as munições. E é simples parar as munições. O problema é que as nossas rodovias estão todas desguarnecidas. Nós deveríamos ter 15 mil policiais federais. Hoje nós estamos apenas com 8 mil. Nas fronteiras nós não temos nem sequer 11 mil militares da segurança pública, das Forças Armadas, cuidando das nossas fronteiras. Por lá entra as drogas, por lá entra o armamento. Mas quem é que lucra com isso? Quem quer isso? O poder, os políticos, eles lucram com isso. A Rocinha tem um lucro semanal de 10 milhões. Tem sempre um gravatado por trás disso. Nós vamos trazer a paz para a nossa... Muito obrigado, candidato. E agora vamos passar ao confronto direto entre os candidatos. Vamos ver as regras. Cada candidato vai escolher um adversário para responder à sua pergunta. Ambos se dirigirão ao centro do estúdio. A ordem das perguntas foi definida em sorteio com as assessorias. Cada candidato só poderá perguntar e responder uma vez. A pergunta terá no máximo 30 segundos. A resposta, 1 minuto. A réplica, 45 segundos. E a tréplica, também 45 segundos.
E apenas para que todos saibam, a nossa hashtag Debate Rede TV já está em primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter mundial. Primeiro lugar no mundo, essa hashtag é o quanto as pessoas estão acompanhando o nosso debate aqui pela internet também. Agora, para essa fase do debate, o primeiro candidato a fazer uma pergunta é o candidato Ciro Gomes. Para quem o senhor fará a sua pergunta? Eu quero perguntar ao meu ilustre amigo, o governador Geraldo Alckmin. Então, a pergunta de Ciro Gomes para Geraldo Alckmin, os dois, por favor, podem se dirigir ao centro do nosso estúdio. Ciro Gomes tem 30 segundos para fazer a pergunta. Boa noite. O governo Temer fez passar uma emenda à Constituição que proíbe a expansão de investimentos em educação, saúde, segurança, moradia, estrada, porto, ou seja, tudo o que o povo precisa. O senhor esteve a favor dessa emenda e eu fui contra. Nós estamos aqui, respeitosamente, nada pessoal, discutindo a concepção de país. O senhor, eleito presidente da República, revogaria ou manteria esse teto dos gastos? Olha, qual a razão, respondendo aqui ao Ciro Gomes, do teto dos gastos? É que as contas públicas estouraram todas no período do PT. O resultado foram, dos 13 anos do PT, 13 milhões de desempregados e um total descontrole das contas públicas. Quem assumiu o ano que vem, e eu espero assumir o ano que vem a presidência da República em janeiro, vai encontrar o 6º ano de déficit primário. Já entra devendo 139 bilhões de reais de déficit primário sem pagar dívida. O problema não é a PEC do teto. Eu não tive PEC do teto em São Paulo, não fiz PEC do teto nenhuma e fiz um superávit primário ano passado de 5,3 bilhões, investindo, gerando 500 mil empregos diretos e indiretos. Então, a PEC do teto, não haveria necessidade da PEC do teto. O que precisa é reduzir o tamanho do Estado fortemente para poder recuperar investimento. Ciro Gomes, 45 segundos para a réplica. Eu sou ex-ministro da Fazenda, administrei a economia brasileira, ajudei a fazer o Plano Real, fui governador do 8º Estado brasileiro, prefeito da 5ª maior cidade do Brasil e não tenho um dia de déficit. E nunca precisei de uma lei imoral e antipopular como essa. A questão básica é o seguinte, eu me comprometo de exigir a revogação porque são muitos argumentos. Primeiro, ela é impraticável, nascem 3 milhões de bebês no Brasil por ano. Como é que pode uma emenda como essa, apoiada pelo PSDB e pelo Temer, não é que proíbe o Brasil de expandir maternidade, vaga em creche, vaga em escola, para 3 milhões de bebês. Você imagina a reposição de carro da polícia, você imagina as propostas de reforçamento de segurança. Se a gente não se comprometer a exigir, nós vamos ter clareza de quem governa para os ricos e quem governa para as maiorias populares. 45 segundos para a tréplica, Alckmin. Olha, na realidade, a PEC do teto foi uma espécie de vacina contra o PT e os seus aliados, que quebraram o Brasil. Essa é a grande realidade. Não precisa PEC do teto nenhuma para diminuir o tamanho do Estado. E no meu governo não vai faltar recurso. Vou priorizar a saúde. Governar é escolher. O dinheiro sempre vai ser apertado. No próximo governo, no outro. Governar é escolher. E nós vamos priorizar a educação básica, priorizar a saúde, meu dever até como médico, e a segurança pública. E trazer investimento privado para a infraestrutura do nosso país, que vai gerar muito emprego e rapidamente. Muito obrigada, candidatos. Vocês podem voltar aos seus lugares. Agora, o próximo a escolher a quem fará a pergunta é o candidato Álvaro Dias. Eu escolho a candidata Marina Silva. Por favor, Álvaro Dias e Marina Silva podem se encaminhar aqui para o centro do estúdio. Isso, candidato, muito bem. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta, por favor. Marina, com o maior respeito, eu admiro como mulher, como política persistente. Eu gostaria de saber como você viu aquele púlpito que aqui estava há pouco. Eu vi com muita tristeza. Não é esse o país que os meus filhos e os meus netos merecem, de um candidato que é inelegível se apresentando como candidato. Eu gostaria que você desse a sua opinião sobre isso. O que está acontecendo no Brasil
e com todos os escândalos de corrupção que tiraram lideranças políticas da cena política brasileira, um ex-presidente da República que está preso, o candidato que foi para o segundo turno nas eleições de 2014, envolvido em graves crimes de corrupção, como é o caso do senador Aécio Neves, é lamentável. Agora, o que eu vejo nesse momento é que o Brasil precisa dar uma resposta e esse púlpito vazio, ele já está preenchido pelos mesmos que estavam no palanque anterior, já no palanque do candidato do PSDB. É por isso que eu digo, Álvaro, aqueles que criaram o problema não vão resolver o problema. E nós precisamos combater a corrupção apoiando o Ministério Público, a Polícia Federal, para que aqueles que se envolvem em uso ilegítimo de dinheiro público sejam punidos. Candidato, sua réplica, por favor. Olha, o político inelegível não é um preso político. Ele é um político preso. E essa encenação de candidatura é uma afronta ao país. É um desrespeito à justiça. É uma violência ao Estado de Direito e à legalidade democrática. Não há como admitir esta vergonha nacional de uma encenação de uma candidatura que não pode existir. Ou nós respeitamos o Estado de Direito democrático, ou então desistimos da democracia. A democracia exige respeito à lei, e todos somos iguais perante a lei. Essa candidatura não existe. Sua tréplica, candidata. Estamos inteiramente comprometidos com o combate à corrupção. Para isso, vamos fortalecer os órgãos de controle, blindando esses órgãos das indicações políticas, da politicagem. Vamos acabar com o foro privilegiado, vamos criar um sistema que faça com que aqueles que vão ser indicados para a função pública tenham ficha limpa. O Brasil não pode continuar refém de um sistema corrupto e corruptor que se alimenta dia e noite do dinheiro que era para ir para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a infraestrutura e que é usado para enriquecimento ilícito e projeto de poder pelo poder. Candidata Marina Silva, eu peço que a senhora permaneça aí no centro do estúdio, porque cabe à senhora escolher a quem vai fazer a próxima pergunta. Quem é que a senhora escolhe? O Álvaro. Então o Álvaro também pode ficar. Muito obrigado, Maria. Candidato Álvaro Dias. Candidato Álvaro Dias, nós estamos vivendo um grave problema de desemprego e a minha pergunta é: como fazer para recuperar os empregos de forma sustentável em nosso país, segundo o depoimento, inclusive, daquele jovem? 1 minuto para a sua resposta, candidato. O combate à corrupção é essencial, embora alguns possam imaginar que nada tem a ver. Ocorre que a corrupção expulsou do Brasil investimentos extraordinários que poderiam gerar emprego, renda, receita pública e desenvolvimento. A Transparência Internacional elenca os países mais corruptos do mundo e o Brasil está sempre em lugar de destaque. Combatendo a corrupção, nós trazemos de volta esses recursos, melhorando o ambiente doméstico, com uma reforma tributária simplificadora. É simplificação, regulação competente, segurança jurídica, a desburocratização. Nós temos uma meta de 365 medidas no primeiro ano de governo para facilitar o empreendedorismo, porque, sem dúvida, o melhor programa social é o emprego e nós pretendemos gerar 10 milhões de empregos com um crescimento econômico ao redor de 5% em média anualmente. 45 segundos para a réplica da candidata Marina Silva. Vamos gerar empregos, tanto nas atividades tradicionais, da infraestrutura, da construção civil, com moradia digna para as pessoas, mas vamos, sobretudo, criar um novo ciclo de prosperidade para o Brasil, onde a energia limpa, renovável e segura
possa ser a base do nosso desenvolvimento. O Brasil não pode desperdiçar suas grandes fontes de energia eólica, solar, de biomassa. E vamos gerar milhões e milhões de empregos, colocando os tetos solares para que as casas sejam produtoras de energia. Vamos também apoiar o turismo sustentável para que comunidades isoladas, inclusive, possam gerar emprego e renda. Muito obrigada. Candidato, 45 segundos para a sua tréplica. A reforma tributária é essencial. Hoje, a produção, o emprego é esmagado por uma carga tributária que cresceu de forma avassaladora no país. Ninguém suporta mais pagar tantos impostos. A simplificação do modelo tributário, um modelo tributário progressivo, que tribute mais na renda e menos no consumo, desta forma beneficiará as camadas mais pobres da população. A roda da economia vai girar com mais força, a sociedade pagará menos impostos, o governo arrecadará mais impostos, o país gerará mais empregos, teremos mais desenvolvimento e melhor qualidade de vida para a população brasileira. Muito obrigada aos dois candidatos. Podem voltar aos seus lugares. Agora é a vez do candidato Henrique Meirelles escolher para quem fará a sua pergunta. Eu farei uma pergunta ao candidato Jair Bolsonaro. Então, Henrique Meirelles e Jair Bolsonaro, por favor, os dois podem se dirigir até o centro do nosso estúdio. O candidato Henrique Meirelles, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato, eu gostaria de saber qual é o seu plano para enfrentar o desemprego no Brasil. Nós temos 13 milhões de desempregados. Nós temos muitas famílias passando dificuldade. E, para isso, é necessário um plano concreto, objetivo, e não se cria emprego no grito, mas se cria emprego com propostas concretas e com competência. Por favor, candidato. Um minuto. Tudo que o PSDB e o PT fizeram ao longo de 20 anos chegou a esse caos, o desemprego. O senhor foi presidente do Banco Central por 8 anos. Depois, foi para o grupo JBS Friboi, onde o BNDES passou a emprestar dinheiro apenas para os amigos do rei, como, por exemplo, o casal, né, a dupla Joelis Batista. Já para aqueles que precisavam, né, não tinha empréstimo, ou os juros eram em cima, contrariamente aos demais. Então, o emprego, senhor Henrique Meirelles, não sou economista, mas com toda certeza, passa para usar os órgãos de governo, as suas instituições, para atender o povo e não os amigos do rei. No mais, devemos desburocratizar, desregulamentar muita coisa no Brasil. Porque hoje em dia, o senhor bem sabe, para abrir uma empresa, você leva 90 dias. É um cipoal de documentos que desestimula a buscar maneira de empregar alguém no Brasil. Então, acho que passa por aí essa proposta para conseguir emprego para os brasileiros. Réplica, 45 segundos. Quando fui presidente do Banco Central e fui chamado pelo Lula, eu não tinha votado nele. Aliás, votei contra. Mas eu fui trabalhar pelo Brasil. E lá criamos mais de 10 milhões de empregos em 8 anos. Isso não foi falatório, isso é um fato. E, naquele momento, na equipe sob meu comando, seja no Banco Central, seja depois no Ministério da Fazenda, não houve escândalo. Então, a minha pergunta foi objetiva, porque é preciso competência, é preciso seriedade, é preciso experiência para se criar empregos. E, certamente, administrando corretamente os órgãos públicos, como eu fiz nos de minha responsabilidade. Bolsonaro, 45 segundos para a tréplica. Empregos que foram largamente criados nessa época foi para corruptos. Vossa Senhoria sabe muito bem disso. Tanto é que tem muita gente presa hoje em dia por aí, por questão da Lava Jato e por questão dos delatores. Então, não justifica essa resposta do senhor, que criou, fez isso, fez aquilo. Esses 14 bilhões de desempregados no momento são frutos de governos a qual o senhor serviu. O que eu pretendo fazer, se eu for presidente? É escolher um time de ministros independentes, onde todos, trabalhando em conjunto, venham buscar o bem comum e não o bem dos seus apadrinhados políticos. Então, um presidente honesto
e isento, tem como, junto com essa equipe de ministros, buscar a solução para esse grave problema que o Brasil atravessa. Muito obrigada, candidatos. Os senhores podem retornar aos seus lugares. Agora é a vez de Guilherme Boulos escolher a quem fará sua pergunta. Eu farei ao Henrique Meirelles. Então, muito bem. Por favor, o candidato Henrique Meirelles pode retornar ao centro do nosso estúdio, assim como Guilherme Boulos. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Meirelles, quem está nos assistindo sabe muito bem que o sistema político brasileiro está falido. Virou uma esculhambação, é toma lá da cá, é troca-troca. Você é do PMDB, partido do Temer, do Cunha, do Renan, do Jucá, do Sarney, dessa turma toda. É o símbolo da falência desse sistema político. Eu queria saber, Meirelles, se eleito, você vai manter essa prática de trocar ministério por voto no Congresso, que gera tanta desesperança e descrença para o povo brasileiro. Todos os grandes partidos brasileiros têm problemas graves e muita gente acusada. Eu tenho orgulho de não ter processo, de não ter acusação. E mais importante, nas instituições que eu dirijo, a escolha foi sempre técnica, baseada na competência e no desempenho, seja antes no Banco Central, seja depois no Ministério da Fazenda. E, naquela época, atingimos o desemprego mais baixo da história. E, enquanto ministro da Fazenda, criamos 2 milhões de empregos. E, mais importante, quando eu nomeei a equipe para dirigir a economia, quando fui nomeado, a imprensa chamou o time como o time dos sonhos, porque era um time de competência e de preparo técnico. E isto, no entanto, Guilherme, é para quem entende, é para quem sabe quem escolher e para quem tem condições de fazer isso baseado no trabalho de uma vida inteira. Portanto, é assim que eu procedo e é assim que será. Obrigada, candidato. 45 segundos para a sua réplica. Olha, Meirelles, esse time dos sonhos que você fala virou o time do pesadelo para o povo brasileiro, né? Porque você era ministro até o mês passado e o desemprego está em 14 milhões de pessoas. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, você falou de todos os partidos que têm caso de envolvimento, o meu não. O PSOL tem uma bancada que, aliás, foi toda premiada agora no Congresso em Foco, porque representa um novo jeito de fazer política. Nós representamos uma forma de fazer política que não é com toma lá da cá, que não é com balcão de negócios, que vai aproximar o poder das pessoas, vai trazer você para o centro da decisão. Nós vamos criar o Sistema Nacional de Democracia Direta, com plebiscitos e referendos, para que, com o povo decidindo, a gente possa, pela primeira vez em 30 anos, botar o seu partido, Meirelles, o PMDB, na oposição. Sua tréplica, candidato. Pois não. Esta equipe que eu montei, tal qual a equipe, quando eu era presidente do Banco Central, criou milhões de empregos no Brasil. Mas criou milhões de empregos para quem, de fato, trabalha, não é? Não é apenas para quem faz agitação ou procura ocupar a terra de outras pessoas que trabalharam duro, na verdade. Então, a minha proposta é muito simples. Trabalho duro, como mostrei em toda a minha vida. Criei no Banco Central 10 milhões, agora 2 milhões de emprego. Tem muito desempregado no Brasil ainda, a situação é gravíssima. Por isso, sou candidato a presidente e, como tal, vamos criar mais 10 milhões de empregos em 4 anos. Muito obrigado, candidatos. Agora, quem escolhe é o candidato Geraldo Alckmin. Vou retribuir e escolher o Ciro Gomes. Candidato Ciro Gomes, vou voltar à questão da economia, que é hoje a maior preocupação dos brasileiros, que é o desemprego, a falta de oportunidade, o sofrimento das famílias. Quero ser o presidente que vai recuperar o emprego, recuperar a renda, o presidente do desenvolvimento. Um dos setores estratégicos, um dos polos mais dinâmicos da economia é o agronegócio. Quais as prioridades, na sua visão, os maiores desafios do agronegócio brasileiro? 1 minuto para a resposta. O emprego é consequência da ativação de 4 motores. O consumo das famílias, por isso eu tenho uma proposta de resolver o problema do endividamento de 63 milhões no SPC, o investimento empresarial que está colapsado também por um explosivo endividamento, logo mais eu vou detalhar,
a solução da equação das contas públicas, que estão, como comentamos na pergunta passada, completamente falidas, e eu tenho uma proposta também que vou detalhar, e, por fim, a celebração de uma política industrial e de comércio exterior que termine com o genocídio de empresas. O Brasil é o país que mais destrói indústrias no Brasil. Nos últimos 3 anos, do desmantelo da Dilma para cá, 13 mil indústrias foram fechadas no nosso país, 4 mil delas em São Paulo. E um dos setores que pode ser ativado é agregar valor na agropecuária brasileira. Nós somos a agricultura e pecuária mais competitiva do mundo, mas importamos do estrangeiro fertilizante, defensivo agrícola, importamos a maior parte dos implementos agrícolas, e eu quero fazer uma política industrial que, priorizando o setor agropastoril, verticalize a produção industrial deles. Olha, eu vou priorizar um conjunto de medidas na área tributária, com a simplificação tributária. Então, você que paga 5 impostos, vai pagar um só, que é o IVA. Um exemplo, o alimento. O alimento acaba acumulando quase 33% de impostos. Comida, remédio, quase 33% de impostos. Então, simplificação tributária. No caso do agronegócio, um país continental como o Brasil, infraestrutura. Estou indo amanhã cedo para o Pará, para ir lá na beira do rio Tapajós, lá em Itaituba, para integrar, vamos fazer um grande canteiro de obras, de ferrovias, hidrovias, trazendo a iniciativa privada para investir no Brasil. Candidato. 45 segundos para a sua tréplica. Corri o ano de 95, eu escrevi um livro e propus o IVA no Brasil, acho que na literatura foi a primeira vez. E as lideranças de São Paulo ficaram contra a vida inteira, e eu compreendo. Se você faz o IVA, você passa a cobrar o imposto no destino, e São Paulo perde, porque São Paulo tem concentradamente a maior fração da indústria brasileira. Eu fico feliz que o estimado amigo tenha evoluído, apesar de, na prática, ter ficado contra todas as vezes. O agronegócio, entretanto, meu caro Geraldo, não paga imposto. O agronegócio, e é bom que seja assim, tem tido uma tarefa grave para o Brasil, porque é quem paga as contas externas do país. O que nós precisamos é agregar valor, para a gente não exportar soja bruta, milho bruto, e importar milho, por exemplo, em Xanxerê, você paga o caroço, a semente, e vende por R$700 e vende por 70, 80, quando dá melhor coisa, e chega até a R$40 uma saca de 60 milho. Obrigada aos dois candidatos. Agora é a vez do candidato Jair Bolsonaro. Pelas regras do debate, os candidatos todos vão fazer a pergunta e também vão responder. Então, é Bolsonaro com Cabo Daciolo. Não, obrigatoriamente com Cabo Daciolo, porque todos já responderam. Não, prefiro o Daciolo. Não dá certo não no respondeu final. ainda. Não, senão o Cabo Daciolo tem que perguntar para ele mesmo. Senão não dá. Não, eu prefiro ter um debate produtivo aqui com o Daciolo. Prezado Cabo Daciolo, eu conheço há algum tempo, cabo do nosso Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro. Meu filho também te conhece há muito tempo. E parece que está na moda aqui no Brasil discutir aí a liberação das drogas e o aborto. Uma candidata há pouco disse que preferia um plebiscito para decidir esse assunto, apesar de ela ser evangélica. E o aborto, né, é uma coisa que aflige a todos aqueles que amam e respeitam a vida. Você é favorável ou contrário a essas questões? Nação brasileira, eu sou contra a liberação do aborto, sou contra a liberação das drogas no Brasil. E um homem e uma mulher de Deus, independente de religião, a sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. A palavra de Deus nos revela, nos ensina, para todos que estão aqui, para todos que estão nos ouvindo, que antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você já era um escolhido. Antes de você nascer, você já estava separado. Então eu sou totalmente contra ao aborto e sou contra a liberação da droga no nosso país. 45 segundos para a réplica, Bolsonaro. Aqui não é um debate entre amigos. São homens que acreditam em Deus, respeitam a família. E continuando, a questão da ideologia de gênero, querendo que, desde os 6 anos de idade, se ensine nas escolas sexo para os nossos filhos. Como descobri em 2010, o famoso kit gay,
onde tínhamos filmes, cartazes, livros de meninos se beijando e meninas se acariciando, para ser passado nas escolas para crianças a partir de 6 anos de idade. Isso, no meu entender, é um crime. Um pai não quer chegar em casa e encontrar o filho brincando de boneca por influência da escola, com todo o respeito que eu tenho a qualquer um, não interessa a sua opção. Qual a tua posição sobre isso, Daciolo? Também minha posição é contra. Sou contra e eu vou aqui alertar a população brasileira novamente, falando da palavra do Senhor. Não estou aqui pregando religião. Diz a palavra do Senhor que a única religião que Ele considera pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo. Então, vou dizer algo aqui. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher o criou. E falou, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Homem e mulher. Família. Eu sou o defensor da família tradicional brasileira, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, candidatos. Bolsonaro pode voltar ao seu lugar, Cabo Daciolo permanece. Cabo Daciolo pode continuar. O senhor necessariamente tem que fazer a sua pergunta para o Guilherme Boulos. Por favor. Agora o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, candidato. Boulos, a Rede TV foi a única emissora que foi na Suíça entrevistar o delegado Protógenes, que foi deputado federal, que colocou a pauta das urnas eletrônicas fraudulentas, provando. O que você pode me dizer sobre as urnas eletrônicas do nosso país? Olha, Daciolo, e a todos que estão nos assistindo em casa, primeiro eu só queria fazer uma correção aqui. O Henrique Meirelles fez uma insinuação a respeito de trabalho. Quero dizer que eu não sou banqueiro, eu sou professor, escrevo e ganho minha vida honestamente. Luto ao lado do sem-teto com muito orgulho, há 17 anos, de quem precisa de casa. Estou junto com sem-teto, com sem-terra, só não estou junto com sem-vergonha, como alguns aqui estão. Agora, em relação a isso, Daciolo, as urnas eletrônicas são um sistema que, internacionalmente, não há qualquer tipo de reparo em relação a ele. Eu não tenho por que ter qualquer tipo de questionamento às urnas eletrônicas. Mas nós temos que questionar outras questões da democracia brasileira. Democracia não pode ser apenas apertar um botão a cada 4 anos na urna e ir embora para casa. Democracia tem que ser chamar o povo para decisão. E é isso que nós estamos dizendo aqui, com plebiscitos, referendos, e o nosso primeiro, em 1º de janeiro de 2019, é para revogar os atos criminosos do governo Temer contra o povo. Seu tempo, candidato, 45 segundos para a réplica. Nação brasileira, pilares da República estão sendo quebrados. Eu estou falando do teu direito da cidadania. O teu voto é secreto, mas tem que haver a contabilidade dos votos. É provado que há fraude sim nas urnas eletrônicas, e eu quero convidar você, nação brasileira, a entrarmos juntos numa ação para que venhamos votar em cédulas. Tem que haver as cédulas, porque senão já está tudo escrito lá no final. Já está tudo programado. Já tem um candidato da nova ordem mundial para entrar no país. E não fique pensando que isso é teoria da conspiração, não. Por que tinha uma lei federal que era para votar o voto impresso e não colocaram e tiraram ela? Como é que fizeram isso e por que fizeram isso? Vamos votar em cédulas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Sua tréplica, candidato. Olha, a grande questão, e isso sim pode fraudar e alterar o resultado de uma eleição, é a influência do poder econômico. Vamos falar o português claro para quem está nos ouvindo. Historicamente no Brasil, e muita gente aqui foi eleita desse jeito, candidato foi financiado por empreiteira, por banqueiro, por agronegócio, e chegou lá financiado por essa turma. Quando chegou, atendeu o interesse de quem pagou, e não de quem votou. Nós temos que acabar com essa esculhambação. Por isso a nossa campanha não aceita R$1 dessa gente. A nossa campanha é feita por quem acredita nela. Não dá para ficar com o rabo preso com os donos do poder econômico determinando os rumos da política. Quem paga a banda, escolhe a música. Olha quem é que paga a banda de vários candidatos que estão aqui. Seu tempo, candidato. Muito obrigada aos dois. E chegamos ao final do primeiro bloco do debate Rede TV Isto É. Este é o maior debate multiplataforma do Brasil, com transmissão simultânea pelo Facebook, Twitter, YouTube e UOL.
Voltamos daqui a pouco com as perguntas dos jornalistas. A nossa transmissão pela internet continua ao vivo da redação digital da Rede TV. Neste bloco, os jornalistas Reinaldo Azevedo e Mauro Talhaferri, da Rede TV, e também Celso Masson e Sérgio Pardelas, da revista Isto É, farão perguntas aos candidatos. Vamos às regras. Cada jornalista fará perguntas a 2 candidatos, de modo que todos respondam. O jornalista também indicará um segundo candidato para comentar a resposta do adversário. Cada candidato só poderá responder e comentar uma vez. A pergunta do jornalista terá no máximo 30 segundos, a resposta do candidato 1 minuto e o comentário do segundo candidato 45 segundos. Os 2 candidatos que vão responder e comentar devem se dirigir ao centro do estúdio. O jornalista que vai abrir a rodada de perguntas é Reinaldo Azevedo, da Rede TV. A quem, Reinaldo, você vai dirigir e quem vai comentar a pergunta? Ao candidato Jair Bolsonaro e, para responder, o candidato Ciro Gomes, para comentar. Peço que os 2 candidatos se dirijam ao centro do estúdio. Reinaldo, pergunta. Candidato Jair Bolsonaro, o orçamento de 2017 foi da ordem de 2,56 trilhões. Perto de 50%, talvez um pouco mais disso, são encargos da dívida, rolagem e uma parte juros que o Brasil não paga. O Brasil capitaliza juros, não está pagando juros. Que resposta o senhor tem para isso? Ou isso, na sua opinião, não é um problema que diga respeito ao presidente da República? Cabe sim ao presidente da República. São números absurdos. Os meus economistas dizem que tem solução, mas será muito difícil atender essa meta. E propostas: redução do tamanho do Estado, privatizações, abrir o comércio com o mundo todo, deixar de lado o viés ideológico, facilitar a vida de quem quer abrir uma empresa no Brasil, que é um sacrifício abrir empresa no Brasil. A quantidade de papéis é simplesmente absurda. Diminuir os encargos trabalhistas. Fazer com que empregados e patrões sejam amigos e não inimigos. E deixemos de assistir essa briga enorme dos tribunais, tendo em vista a legislação, a CLT. O senhor tem 45 segundos para o seu comentário, candidato. Eu discordo respeitosamente do meu ilustre colega, fui colega do Jair Bolsonaro como deputado, e é só por discordar de projeto que eu afirmo, porque o que tem que ser feito no Brasil é ter clareza. Hoje, metade, um pouquinho mais da metade do orçamento brasileiro, não é da Receita, vai para juros e rolagem de dívida. 29% Previdência Social, com privilégios que 25% dos valores vão para 2% dos beneficiários, políticos, juízes, procuradores. E sobra 20% para educação, saúde, segurança. Por isso que eu propus ao governador Geraldo Alckmin uma discussão sobre o teto de gastos. Consertar a conta pública significa necessariamente cortar despesa na proporção do que elas estão. E é preciso cortar em juro. Seu tempo, candidato, muito obrigada. Os senhores podem retornar aos seus lugares. Esse bloco é só a pergunta e um comentário de 45 segundos. E agora é a vez do jornalista Celso Masson, da revista Isto É, decidir a quem fará a sua pergunta e também quem fará o comentário. Por favor, Celso. Boa noite. A pergunta é para o Cabo Daciolo e quem comenta é a candidata Marina Silva. Muito bem. Então, Cabo Daciolo e Marina Silva, por favor, podem se dirigir ao centro do estúdio. Sua pergunta, Celso. Candidato, recentemente o Brasil teve que sofrer as consequências da greve dos caminhoneiros, que gerou bilhões em prejuízo, afetou a vida de muita gente. O senhor liderou uma greve da sua corporação, Corpo de Bombeiros, no Rio de Janeiro, chegou inclusive a ser preso por alguns dias por isso. Gostaria de saber se no seu governo, já que o senhor, como parlamentar, propôs uma lei
para anistiar aqueles grevistas, se no seu governo os funcionários públicos poderão fazer greve, mesmo os que prestam serviços essenciais à população? 1 minuto, candidato. Nação brasileira, no nosso governo não vai ocorrer o que acontece nos governos que passaram pelo Brasil até o momento, porque o nosso governo vai dialogar com o povo. O nosso governo vai ouvir as necessidades do povo. Foi falado aqui da greve dos caminhoneiros. Nós estivemos lá, em momento algum, os caminhoneiros estavam parando as vias. Eles só queriam ser ouvidos. E eles não foram ouvidos pelo governo atual, infelizmente. Queriam a redução do combustível, do gás de cozinha, do diesel. Vai ser reduzido, pode esperar. Aguardem, no primeiro mês, nós vamos reduzir o combustível no Brasil e também o gás de cozinha. Quanto aos bombeiros militares, quero deixar bem claro que os bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro nunca fizeram greve. Nunca fizeram greve. Nós simplesmente tiramos, nos ausentamos do Estado. Eu sou bombeiro guarda-vida, todos os militares estavam na areia, só que sem a camisa de guarda-vida, porque o Estado... Obrigada, candidato. Candidata, seu comentário. O problema da greve dos caminhoneiros é que esse governo Temer não tem credibilidade, não tem legitimidade. Recebeu a pauta muito antes e não tomou nenhuma providência, sabendo que uma greve de caminhoneiros pode parar o país. É fundamental que se tenha uma política que não passe o aumento do combustível todo dia para o consumidor direto. A energia aumenta e ninguém recebe uma conta aumentando todo dia na sua casa. O governo tinha meios para manejar essa situação e não fez por incapacidade. Uma visão dogmática pró-Estado leva a isso. Uma visão pragmática. Obrigada, tempo, desculpe. Candidatos, muito obrigada pela participação dos dois. Agora é a vez do jornalista Mauro Taliaferri, da Rede TV, de fazer a sua pergunta. Boa noite, Mauro. Para quem vai a sua pergunta e quem deve fazer o comentário? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. A minha pergunta vai para a candidata Marina Silva, com o comentário do candidato Henrique Meirelles. Os dois podem se dirigir ao centro do palco. Marina Silva de volta, Henrique Meirelles. Mauro, sua pergunta. Candidata, daqui a 2 décadas, o Brasil vai ter mais pessoas acima dos 60 anos do que jovens abaixo dos 14 anos. Como é que a senhora pretende preparar o país para esse cenário e também, não só considerando o impacto disso na Previdência Social, como manter, que políticas podem ser adotadas para manter as pessoas ativas, saudáveis, independentes e ativas, inclusive, no mercado de trabalho quando elas chegarem à maturidade? Uma das coisas que se tem que ter cuidado porque é na idade que a gente precisa ser respeitado e bem cuidado. A reforma da Previdência é necessária. Nós temos um déficit da Previdência desde 2010 que eu defendo que se deva transitar para um regime de capitalização, mas isso não é algo que se faça com facilidade e é preciso fazer essa transição. Nós queremos ver a terceira idade chegar ao seu descanso, não apenas ficando parada, mas, sobretudo, aproveitando esse período para poder desenvolver outras atividades. Para isso, é fundamental que se tenha um sistema de saúde que funcione. Eu escolhi, no início da campanha, ir para uma comunidade pobre, onde eu vi pessoas sendo assistidas e pessoas idosas, em plena atividade, em função de que não se tinha uma visão apenas de promoção de saúde. 45 segundos para o seu comentário, Meirelles. O que é necessário, candidata Marina, nós temos, em primeiro lugar, empregos, para que todas as pessoas que queiram trabalhar, possam trabalhar. Essa é a primeira coisa. Segundo, nós precisamos ter um governo competente, um governo que tenha condições de investir na saúde e garantir a saúde da população, garantir um saneamento. Para isso é preciso competência e experiência, capacidade de gestão. É impressionante, por exemplo, como candidatos não entendem que há uma diferença simples, por exemplo, no meu caso, que acham que banqueiro é quem trabalha em banco. Não, banqueiro é quem é dono de banco. Eu trabalhei em banco a vida inteira e sei como fazer. Obrigada, obrigado, candidatos.
Agora é a vez do jornalista Sérgio Pardelas, da revista Isto É, fazer a próxima pergunta. Para quem será e quem vai comentar? Boa noite, Boris. A minha pergunta é para o candidato Geraldo Alckmin. Quem comenta é Álvaro Dias. Trinta segundos para a sua pergunta, jornalista. Candidato, o PSDB passou a ser muito rejeitado pela população por ser a expressão da velha política. Por velha política, entende-se aparelhamento do Estado, tomar lá da cá. Ao compor o seu arco de alianças, o senhor repetiu o receituário tradicional. Por que o eleitor deve acreditar que, na hora de governar, o senhor vai fazer diferente? Olha, primeiro fazer aqui uma observação sobre a colocação do Ciro Gomes. Dizer que nós somos favoráveis ao ICMS no destino. Aliás, o somos desde a época do Mário Covas. Segundo, dizer a você que você paga, sim, muito imposto sobre comida, até porque grande parte dela é processada. E nós, na simplificação tributária, vamos reduzir a tributação para alimento, comida e para remédio, aliás, como fizemos aqui em São Paulo. Em relação à política, nós defendemos a reforma política. Não é possível continuar com 35 partidos políticos. Então, todos os partidos, inclusive o meu, também estão fragilizados, é óbvio. Agora, é preciso reconhecer também coisas boas. Foi o governo do presidente Fernando Henrique, o PSDB, que fez o Plano Real, mudou a economia brasileira, fez essa grande rede de proteção social, a lei de responsabilidade fiscal. Terminou seu tempo. 45 segundos para o seu comentário, candidato Álvaro Dias. Eu lamento dizer ao meu amigo Geraldo Alckmin que esse ajuntamento de siglas partidárias é a reedição da tragédia política que nós estamos vivendo no Brasil. Essa arca de Noé só pode afundar. Não é solução para nenhum dos problemas brasileiros. Eu sei que poderão dizer, mas você procurou também os partidos do Centrão. Conversamos, mas eles não aceitaram a minha proposta. Uns diziam, é muito simpático a Operação Lava Jato. Outros diziam, com ele nós ganhamos, mas não levamos. E com isso, nós não pudemos promover o encontro de siglas a favor do Brasil. Muito obrigada, candidatos. Os senhores podem retornar aos seus lugares. Agora é a vez do jornalista da Rede TV, Reinaldo Azevedo, fazer a sua pergunta, sua segunda pergunta desta noite. Reinaldo, para quem será e quem vai comentar? Minha pergunta vai para Ciro Gomes e vou pedir que o candidato Geraldo Alckmin volte ao centro. Então, muito bem. Os dois podem se dirigir ao centro do estúdio, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. Sua pergunta, Reinaldo. Candidato Ciro Gomes, a participação da indústria no PIB brasileiro tem caído progressivamente. Com isso vão os melhores empregos que pagam mais. O senhor tem dado a entender que vai intervir nesse processo. Como é que se faz uma política industrial que não proteja a incompetência, que não faça aquela substituição de importações mal feita, que não nos devolva a terrível e malfadada lei da informática, por exemplo? Eu quero só, pontuando a nossa discussão aqui, estamos discutindo o futuro do Brasil, dizer que na ponta, no comércio, se cobra muito imposto sobre comida. Estou dizendo que lá na produção, especialmente o agronegócio, é exportador e não paga nada de imposto. Então, não vamos misturar alho com bugalho. Eu também, governador, isentei a cesta básica pela primeira vez, acho que no Nordeste. E o PSDB é autor do Código Tributário, do capítulo tributário da Constituição. É o Serra o autor. Ele é que determinou essa montanha. E o Fernando Henrique explodiu a carga tributária brasileira. Eu fui ministro. A propósito, eu ia pedir direito de resposta para defender um ausente aqui. Quem fez o Plano Real foi Itamar Franco, presidente muito injustiçado. Agora, a questão do Brasil é o seguinte, nenhum país do mundo aceita destruir indústrias como nós. É preciso alinhar o câmbio, que hoje é estimulante do consumismo populista, lá atrás com o Fernando Henrique, depois com a Dilma, quebrarmos. E é preciso consertar a questão de financiamento, os juros. A partir daí, a eleição dos setores, e está terminando o tempo, eu volto noutra hora. Seu tempo, candidato Alckmin, 45 segundos.
Olha, primeiro dizer que paga sim, paga muito imposto. Você paga imposto sobre comida, porque tem processo no setor. O que não é pago é exportação, mas consumo interno é pago. Toda homenagem ao presidente Itamar Franco. Eu sou um admirador, tenho um grande reconhecimento ao seu trabalho. Mas ele teve 4 ministros. Ele acertou quando ele trouxe o Fernando Henrique, que montou uma bela equipe e fez a estabilização da moeda. A nossa tarefa agora é emprego, emprego, emprego e renda. Simplificação tributária, reformas. Pretendo, no dia 1º de janeiro, apresentar todas as reformas, confiança, trazer investimento para o Brasil, acordos comerciais, saber jogar o jogo do século XXI, construção civil. Muito obrigada, candidatos. Agora é a vez do jornalista da Isto É, Celso Masson, fazer a sua segunda pergunta dessa noite. Para quem será a pergunta e quem deve comentar? A pergunta é para o candidato Guilherme Boulos e quem comenta é o Cabo Daciolo. Os 2 candidatos, por favor, no meio do estúdio. Sua pergunta, jornalista. Um dos problemas que mais aflige o brasileiro hoje é a questão da segurança. Nós vimos a intervenção da segurança no Rio de Janeiro, que não tem produzido os resultados esperados. Pelo contrário, os índices mostram que a violência continuou crescendo. Hoje mesmo tivemos tiroteios e ontem isso tem sido realmente ameaçador para as famílias brasileiras que têm medo, os jovens não saem na rua. Uma das perguntas, inclusive, foi sobre isso. Eu gostaria de saber qual o seu plano para a segurança pública. Olha, o que foi feito nos últimos 30 anos em relação à segurança pública foi tiro, porrada e bomba. Mais repressão, mais policiamento, tropa de choque e não se investiu em inteligência. Para resolver o problema da segurança pública no Brasil, é investindo em inteligência e investigação. É por isso que 92% dos homicídios não são sequer investigados. Nós vamos fazer isso e vamos fazer enfrentando o crime organizado de verdade. Porque vamos falar a verdade aqui para o povo brasileiro. O crime organizado, o comando dele, não está no barraco de nenhuma favela. Está mais perto da Praça dos Três Poderes do que da favela da Rocinha. Basta ver helicóptero do senador cheio de cocaína que foi pego e ficou por isso mesmo. Nós vamos enfrentar o tráfico de armas e munições, que é o grande responsável pelos homicídios no país. Investindo em inteligência e em prevenção é o grande caminho para resolver a segurança pública e dar paz ao povo brasileiro. Candidato Daciolo, 45 segundos para o seu comentário. Nós vamos valorizar o profissional da segurança pública. Haverá um piso nacional da segurança pública. Haverá a união do povo civil com o povo militar. Nós não vamos permitir que permaneça o sucateamento das Forças Armadas. Nós temos hoje apenas 350 mil homens das Forças Armadas e temos o dobro da segurança pública. Tem que ser trabalhado em prevenção. Nós temos 16.886 mil quilômetros de fronteira desguarnecida. Está entrando a droga, está entrando o armamento. Quem lucra com isso são políticos. Tem políticos envolvidos com isso. E para concluir, a intervenção federal do Estado do Rio de Janeiro é uma mentira. Se fosse verdadeira a intervenção, tem que entrar também na educação, na saúde e na segurança pública. E prender o outro bandido, que é o senhor Pezão, que está solto. Não é só o Cabral, não. Obrigado, candidatos. O próximo a perguntar é o jornalista Mauro Taliaferri, da Rede TV. A quem você dirige a sua pergunta e quem comenta, Mauro? Essa pergunta vai para o candidato Álvaro Dias, com o comentário do candidato Guilherme Boulos. Trinta segundos para a pergunta. Candidato, seu plano de governo prevê educação integral para 100% dos estudantes até 2022. Isso custa dinheiro. Ao mesmo tempo, o senhor também tem falado num corte linear de todas as despesas do governo de 10%. Como é que dá para conciliar essas duas questões, o dinheiro para a educação e um corte tão grande de despesas? Vai faltar dinheiro para a educação? Olha, primeiramente dizer que a falta de dinheiro na educação é blá, 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 porque nós gastamos proporcionalmente mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam com educação 4,5%, o Brasil gasta 6% do PIB. Portanto, não falta dinheiro, falta competência, falta planejamento, falta honestidade. Vamos rever os orçamentos. Sim, vamos aplicar, como fez Merkel na Alemanha, como fez Obama nos Estados Unidos, um limitador emergencial de despesas com um corte de 10%, evidentemente
não é em todas as áreas. Vamos cortar nas áreas que podem ser cortadas, porque são secundárias, e educação não. Vamos investir fortemente na educação infantil, que é o grande retorno. A cada dólar investido, 12, 13 dólares de retorno. Vamos investir, sim, em ensino integral, foco no ensino técnico especialmente. 45 segundos para o seu comentário. Olha, o problema do Brasil não é falta de dinheiro. O Brasil é um país rico. O problema nosso é que esse dinheiro está mal distribuído e não chega onde tem que chegar. Nós vamos fazer uma reforma tributária progressiva para cobrar dos mais ricos, que são os que menos pagam. Vamos enfrentar o Bolsa Banqueiro e o Bolsa Empresário. E, com isso, vai ter, sim, dinheiro para a educação. Na educação, nós vamos criar 1 milhão de novas vagas no ensino superior, vamos fazer creche em tempo integral e investir no ensino básico. E vamos também ajudar o jovem, o estudante, que hoje está em dívida com o FIES. Nós vamos suspender a cobrança das dívidas do FIES por 1 ano para permitir que esse jovem reorganize a sua vida e termine os seus estudos com tranquilidade, valorizando sempre os professores e uma educação pública de qualidade. Muito obrigada aos dois candidatos. Os senhores podem retornar aos seus lugares. E a última pergunta desta rodada será do jornalista Sérgio Pardelas, da Isto É. Só sobrou uma dupla, né, Sérgio? Quem são os dois candidatos? Exatamente, Amanda. A minha pergunta é para o Henrique Meirelles e quem comenta é Jair Bolsonaro. Então, por favor, os dois para o centro do estúdio. Henrique Meirelles e Jair Bolsonaro. Sérgio, a sua pergunta. Meirelles, o senhor trabalhou no governo Lula por 8 anos e, mais recentemente, foi ministro da Fazenda de Temer. Quais práticas da administração pública o senhor testemunhou e não pretende adotar no seu governo? A primeira delas é a questão do loteamento de cargos. Eu sou favorável à escolha de técnicos competentes. Eu sou favorável à escolha de pessoas que tenham experiência, de pessoas que tenham condições de entregar resultado ao povo brasileiro. Foi o que eu fiz quando fui presidente do Banco Central, quando fui ministro da Fazenda. Não houve, nas minhas áreas, qualquer loteamento de cargos. E, para isso, nós temos uma candidatura independente. Para isso, não há grandes e vastas composições que já fazem loteamentos prévios, muitas vezes. Não. A segunda coisa é o uso de experiência, de foco no resultado. Vamos fazer com que cada um das pessoas ocupando cargos na administração de alto nível seja medida por resultados, transparentemente, mostrando para todos, a população brasileira, qual é o resultado do trabalho daquela pessoa. Bolsonaro, 45 segundos. Senhor Henrique Meirelles, o seu partido, o MDB, é o símbolo do toma lá da cá. Muitos ministros estão envolvidos na Lava Jato, outros estiveram no Mensalão. Isso tudo vem exatamente da indicação política, que o seu partido nunca abriu mão de cada vez mais abocanhar mais e mais ministérios, mais e mais diretorias de estatais. Ou seja, desse abocanhamento, desse toma lá da cá, é que surge a ineficiência do Estado, onde não temos saúde, educação e segurança, e surge também a corrupção. Eu acho muito difícil Vossa Senhoria, com o partido que está, honrar esse compromisso sem o tomar lá da cá. Muito obrigada aos candidatos. Chegamos assim ao final deste segundo bloco do debate Rede TV Isto É, o maior debate múltiplo. Estamos de volta com o debate Rede TV Isto É, com os candidatos a presidente da República, que você também pode acompanhar. Esse é o maior debate multiplataforma do Brasil, na página da Rede TV no Facebook, no nosso canal no YouTube, pelo perfil da emissora no Twitter, no UOL e no portal da Rede TV. E a nossa redação digital segue ao vivo com as manifestações dos internautas. Teremos agora uma nova rodada de confronto direto entre os candidatos. Vamos rever as regras. Cada candidato vai escolher um adversário para responder à sua pergunta. Ambos se dirigirão ao centro do estúdio. A ordem das perguntas foi definida em sorteio com as assessorias. Cada candidato só poderá perguntar e responder uma vez.
A pergunta terá no máximo 30 segundos, a resposta 1 minuto, a réplica 45 segundos e a tréplica também 45 segundos. Desta vez, o primeiro candidato a perguntar, conforme definido em sorteio, é Henrique Meirelles, a quem o senhor fará a sua pergunta, candidato. O candidato Jair Bolsonaro. O senhor terá 30 segundos para perguntar. Candidato, no último debate, o senhor mencionou que estava revendo a sua posição de que mulheres deveriam ganhar menos do que homens. Eu fui ler o seu plano de governo e não tem nada disso lá. A minha pergunta é o seguinte: em que candidato nós devemos acreditar? O candidato do debate ou o que está escrito no plano de governo? Ou o senhor não leu o seu plano de governo? 1 minuto para a resposta. Primeiramente, é mentira que eu defendi, em qualquer época da minha vida, que mulher deve ganhar menos do que homem. É mentira. Não existe um só áudio, uma só imagem minha nesse sentido. Agora, senhor Henrique Meirelles, na CLT já está garantido a mulher ganhar igual ao homem, desde que a diferença de tempo de serviço entre um e outro não seja superior a 2 anos. Já está garantido na CLT, não temos que nos preocupar com isso. A mulher terá o papel de destaque no meu governo, em especial no tocante à segurança pública. É a mulher que se preocupa, e muito, se teu filho vai chegar vivo ou não em casa, quando ele sai para visitar um amigo, para a faculdade, seja onde for. Então, a mulher vai ter essa garantia, porque nós vamos investir, sim, pesado na questão da segurança pública, para que as mulheres, as mães, tenham paz quando os seus filhos, porventura, saírem de casa. 45 segundos para a réplica. No nosso plano de governo, nós colocamos claramente que, em primeiro lugar, a lei trabalhista, de fato, da reforma será seguida rigidamente e que nós vamos cobrar isso, porque sabemos que isso não acontece. 76% das mulheres, com o mesmo tempo, mesma qualificação, exercendo a mesma função, não ganham a mesma coisa dos homens. Então, nós temos aí, na realidade, um grande percentual de mulheres que ganham menos do que os homens com a mesma função. Portanto, no nosso plano de governo, nós vamos ter isso claro. E, hoje, aquelas mulheres que ganham menos do que os homens na mesma função terão o seu direito respeitado, no plano de governo, inclusive. 45 segundos para a tréplica. Vamos simplesmente cumprir a lei. Nada mais além disso. Não vamos usar as mulheres para nos dividir, como a praxe nos últimos governos, sempre jogando um contra o outro. Nós queremos o bem das mulheres. Agora, a iniciativa privada não pode, né, por meio do, ou melhor, o governo não pode interferir na iniciativa privada. Cumpre-se a lei, mais nada além disso. E não vamos fazer demagogia dessa questão para ganhar simpatia de mulheres ou para jogar as mulheres contra mim. As mulheres sempre terão o meu apoio, o meu reconhecimento pelo seu trabalho. Obrigada, candidatos. Vamos agora à próxima rodada. Quem fará a pergunta na próxima rodada é o candidato Geraldo Alckmin. Para quem será a sua pergunta? Para o candidato Álvaro Dias. Álvaro Dias e Geraldo Alckmin, os dois no centro do estúdio, por favor. 30 segundos para a sua pergunta, candidato Alckmin. Olha, candidato Álvaro Dias, um dos temas que mais preocupa a população brasileira é a questão da saúde. E dentre a questão da saúde, a questão do saneamento básico, especialmente abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos. Aqui em São Paulo, nós enfrentamos uma crise hídrica muito dura, vencemos, fizemos grandes investimentos e ajudamos o Nordeste, através do eixo leste, a transposição do São Francisco. Qual a sua proposta para o saneamento? Sem dúvida, saneamento é saúde, e nós verificamos que o governo brasileiro, os últimos governos,
utilizaram recursos do BNDES, por exemplo, para construir Porto em Mariel, Cuba, hidroelétrica e metrô em Caracas, ao invés de contribuir numa parceria público-privada para a despoluição do Rio Tietê ou para a despoluição da Baía de Guanabara, da Baía de Sepetiba, enfim, oferecer condições, através de um banco que tem um orçamento gigantesco, já teve maior do que a Coreia do Sul e do que o Japão, investir condições para obras de infraestrutura, especialmente num setor fundamental para a saúde do povo, que deve ser a suprema lei, como é o saneamento básico. É claro que o poder público deve investir, mas há necessidade de buscar parcerias para que a eficiência dos investimentos proporcionem qualidade de vida à população. 45 segundos para a réplica, candidato Alckmin. Olha, eu pretendo investir muito na questão do emprego, e o setor de construção civil gera muito emprego. E saneamento básico é prevenção. Né? Uma das razões da gente estar vivendo mais no mundo e no Brasil é água de qualidade. Nós ajudamos na transposição de São Francisco com os equipamentos aqui da Sabesp, no Eixo Leste, e quero dizer aqui a todo o Nordeste duas coisas. Primeiro, vamos salvar o Rio São Francisco, a revitalização do rio, dragagem, tratamento de esgotos, recomposição de mata ciliar, e dizer ao Nordeste que vamos também fazer as obras complementares, adutoras, ramais, canais importantíssimos para a água chegar ao seu destinatário final. Álvaro Dias, 45 segundos, tréplica. Quando eu governei o Paraná, a Sanepar foi considerada uma empresa modelo para a América Latina em razão das ações desenvolvidas de saneamento básico. O Nordeste brasileiro, por exemplo, mais de 40% da população não possui saneamento básico. O semiárido nordestino, que pode sofrer a desertificação se medidas urgentes não forem adotadas, como a mudança da matriz energética, ao invés de derrubar a vegetação e usar a madeira como carvão e energia, gasodutos, a mudança para energia eólica, para Muito obrigada. Candidatos, terminou o tempo. Muito obrigado. Os senhores podem retornar aos seus lugares. Agora é a vez do candidato Ciro Gomes decidir a quem fará sua pergunta. Governador Alckmin, não me leve a mal, mas nós estamos precisando esclarecer aí umas diferenças de compreensão do Brasil. Então, se Vossa Excelência me permite, eu convido novamente ao palco, para não dizer ringue. Muito bem, os dois para o centro do estúdio. Ciro Gomes, 30 segundos. Uma homenagem também ao jornalista Reinaldo Azevedo. Nos últimos 3 anos, do desmantelo da Dilma para cá, o Brasil fechou 13 mil indústrias. Não há nada parecido no mundo. Isso, 4 mil delas em São Paulo. Evidentemente que essa política econômica, de câmbio estimulante de demagogia, de taxa de juros totalmente aberrante, não pode continuar. E essa é a política que o PT herdou do PSDB, rigorosamente a mesma. Câmbio flutuante para apreciar o câmbio, superávit primário e, enfim, vai manter isso? Perdão. Olha, a base de tudo é a questão fiscal. Se tem uma péssima política fiscal, frouxa, o governo gasta um absurdo verdadeiro e gasta mal, um Estado inchado e perdulário, é óbvio que vai acabar tendo juros mais altos, política monetária ruim, e aí atrai muito dinheiro e valoriza a moeda. Nós vamos fazer exatamente o contrário. Política fiscal austera, vamos cortar gastos, vamos rever os incentivos, vamos zerar o déficit em 2 anos para não comprometer a economia e o emprego, e com isso nós vamos trazer muito investimento para o Brasil. Hoje sobra dinheiro do mundo. Eu tenho uma grande esperança. 1º de janeiro o Brasil vai mudar. Nós vamos ter muito investimento. O Brasil tem demanda, Ciro. O Brasil tem muita demanda. Precisa ter segurança jurídica, precisa ter reformas, boa política macroeconômica, política fiscal dura, juros baixos, competição entre os juros, competição entre os bancos e câmbio
positivo. Sua réplica, Ciro Gomes. Durante o governo Lula, nós praticamos superávit praticamente de quase 3%. E os juros foram devastadores, e a taxa de câmbio devastadora, e a desindustrialização, a mesma coisa. É uma política errada, conceitualmente. Não estou atacando pessoas. E eu, por isso, proponho, Reinaldo, uma política industrial de comércio exterior sem favorecimento. Petróleo, gás e bioenergia. Faz sentido o Brasil importar gasolina do estrangeiro, sendo um dos maiores produtores mundiais de petróleo. A complexo industrial do agronegócio, faz sentido comprar um saco de semente por R$ 700 e vender uma saca de milho de 60 quilos por 14, por 15, por 30 reais. O complexo industrial da saúde, praticamente 80% de tudo que a gente usa vem do estrangeiro, e o complexo industrial da defesa. Olha, vou pegar aqui o texto da questão do petróleo para voltar aqui e você vai entender bem o que eu vou colocar. Nós exportamos petróleo e importamos derivados de petróleo. Então, fica mais caro, no mínimo frete de ida e de volta, além de não gerar emprego no Brasil. Petrobras não tem dinheiro para tudo. Precisa trazer investimento privado. Eu vou quebrar o monopólio do petróleo, do refino, na prática, e trazer investimento para o Brasil. Agora, veja o estrago do corporativismo e da greve dos caminhoneiros. 14 bilhões de dívida que você vai pagar, porque é subsídio do governo para combustível fóssil, e vai dificultar trazer investimento para o Brasil, para uma área estratégica como é o refino, para a gente poder ter derivados do petróleo mais barato. Obrigado, candidatos. Acabou, sim. Prezado candidato Álvaro Dias, é a sua vez de formular uma pergunta. Henrique Para Meirelles. quem será? Henrique Meirelles. Por favor, dirijam-se ao centro do estúdio. Microfone para o senhor Henrique Meirelles. Isso. Por favor, a pergunta. Ministro Henrique Meirelles, nós somos acostumados na política conhecer aqueles que falam e fazem, e aqueles que falam, mas não fazem. E agora estamos assistindo esse espetáculo de muitos dizendo, olha, vou combater a corrupção. Mas a pergunta que se faz, onde estava quando o Brasil estava sendo assaltado? O que se fez naquele período? Eu indago ao ministro Henrique Meirelles qual foi a contribuição que ele deu no combate à corrupção no país. 1 minuto para a resposta. O combate à corrupção tem que começar com um exemplo de cada um, com a sua própria conduta. Eu tive 8 anos no governo, como presidente do Banco Central, 2 anos como ministro da Fazenda. Nunca houve sequer uma suspeita ou um escândalo ou uma acusação. Segundo, na minha gestão no Banco Central e na minha gestão da Fazenda, nunca existiu casos apontados ou acusações de corrupção com a minha equipe, de pessoas que trabalhavam diretamente comigo. Portanto, esta é a maneira de combater, em primeiro lugar. Segundo, pela aplicação rígida da lei, sou favorável, sim, ao Lava Jato. Acho que tem que ser feito de fato, no entanto, levar esta prática para todo o país e para também outras áreas, como segurança e também trabalho. Ministro, eu combato a corrupção desde sempre. No governo do Paraná, prendi usando a prisão administrativa, um expediente possível à época constitucional, anulei concorrências fraudulentas, acabando com o cartel, anulei aposentadorias imorais, acabei com privilégios, dei o exemplo também, ao longo da minha trajetória, não recebendo aposentadoria, não recebendo auxílio moradia e não recebendo a chamada verba indenizatória. Apresentei projetos como o fim do foro privilegiado e apresentei recentemente o projeto que coloca na Constituição a prisão em segunda instância. Eu creio que a conivência e a cumplicidade também é crime de corrupção. Quem pertence a um governo que idealiza um complexo... Candidato, 45 minutos para a sua tréplica, candidato Henrique Meirelles. 45 segundos, perdão. Mais uma vez, eu quero enfatizar que o resultado
o que as pessoas de fato fazem é que deve ser observado por todos. O falatório, os objetivos, as promessas não representam muita coisa. E a minha vida tem esse histórico. É um histórico de trabalho duro, aqui, no exterior, seja no setor privado, seja no governo. E a população conhece quem, de fato, tem competência, tem experiência e tem seriedade. E o passado concreto. Eu não tive que anular nada de irregular ou fraudulento na minha gestão, porque não houve, e não houve nenhuma investigação a respeito, porque não há nem indício disso. Esta é a resposta. Muito obrigada aos dois candidatos. E agora uma ótima notícia. Somados os acessos simultâneos e as pessoas impactadas via Facebook, Twitter, UOL e YouTube, este debate alcançou a marca histórica de maior transmissão multiplataforma do Brasil. A próxima pergunta é a candidata Marina Silva. Quem a senhora vai fazer sua pergunta, candidata? Ao ministro Ciro Gomes. Candidato Ciro Gomes, candidata Marina, por favor, no centro do palco. Sua pergunta, candidata. Ciro Gomes, o Brasil vive um conflito violento entre latifundiários e os povos indígenas. No Mato Grosso do Sul, quando os índios tentam retomar suas terras, são recebidos à bala. Nós tivemos agora no Maranhão o assassinato do índio Jorginho Guarajajara. A minha pergunta é: o que fazer para acabar com os conflitos de terra e ter uma política de demarcação de terras indígenas? Você é uma campeã dessas lutas e uma das pessoas que tem influência sobre a minha compreensão dessas coisas todas é você. E me honra muito, apesar de estarmos aqui disputando, reconhecer isso para todo o conjunto do povo brasileiro. O Brasil precisa transformar em ferramenta prática aquilo que já temos na lei. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de um zoneamento econômico e ecológico que define com clareza o que pode e o que não pode ser feito, em que tipo de áreas, etc. E o Brasil tem que ter aquilo que os americanos chamam de enforcement, ou seja, a lei que pega. Quanto tempo trabalhamos juntos e ali todas as leis estavam prontas e a gente não tinha no território capacidade de fazer. Multava e daí a pouco vinha um refis e um não sei o quê, uma anistia e lá ia o estímulo. Portanto, a impunidade é que é a grande mestra disso. Eu trouxe para a minha vice uma pessoa que tem muitas diferenças de mim, a Cátia Abreu. Mas a Cátia Abreu, sendo uma pessoa que vem da agricultura, ela já compreende com muita clareza a necessidade de a gente achar o equilíbrio disso. A nossa proposta, Ciro, é de que a gente valorize o trabalho que é feito pela FUNAI, fortalecendo a FUNAI, demarcação das terras indígenas e, para isso, nas áreas que foram ocupadas oficialmente pelo Estado, como é no caso do Mato Grosso, várias situações, nós estamos propondo a criação de um fundo de regularização fundiária. Porque aqueles assentamentos de fazendeiros foram por políticas públicas. E, nesse caso, nós precisamos fazer uma indenização de acordo com a cotação do mercado e imediatamente demarcar terras indígenas como forma de combater a violência e a injustiça contra um povo que nós temos o dever histórico de fazer um resgate. Estou completamente de acordo, acho que é preciso dar tradução concreta a esses valores. Trabalhei com os ticunas lá no Alto Solimões, trabalhei com os chavantes no Mato Grosso, trabalhei, enfim, com muitas das tribos brasileiras e tenho intimidade de ver como eles sofrem. Como eles têm um sistema imunológico mais fragilizado em relação aos brancos, nem se falando, trabalhei no conflito dos Cintas Largas, em Rondônia, em função de contrabando de diamantes, em que brancos, né, corromperam parte da própria liderança indígena, e tudo isso virou uma gravíssima confusão que o Estado tem que entrar para mediar e, em pleno século XXI, encerrar a crônica de violência contra populações tão frágeis. Muito obrigada aos dois candidatos. Os senhores podem retornar. Agora eu peço que o candidato Jair Bolsonaro faça a próxima pergunta. Escolha quem irá perguntar, candidato. O senhor pode perguntar para Guilherme Boulos, Marina Silva e Cabo Daciolo. Marina Silva. Cabo Daciolo, por favor. Ah, Marina Silva, Silva, perdão. Entendi errado. Marina Silva, então, Silva. Pode voltar ao Primeiro, estúdio. quero deixar bem claro, quando eu aqui cheguei, havia um púlpito
que ninguém ia ocupar aquele espaço, mas estava escrito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, junto à direção, fiz esse questionamento, quero agradecer à Rede TV por ter retirado o púlpito do Lula. Não podemos dar espaço aqui para um bandido condenado por corrupção frequentar esse debate, mesmo que seja virtual. Senhora Marina Silva, armamento. Eu sou favorável que o cidadão de bem tenha posse de arma de fogo. A senhora concorda com isso ou não? Não. Antes eu queria te dizer uma coisa, Bolsonaro. Você disse que a questão dos salários menores para as mulheres é uma coisa que a gente não precisa se preocupar porque já está na CLT. Só uma pessoa que não sabe o que significa uma mulher ganhar um salário menor do que um homem e ter as mesmas capacidades, a mesma competência e ser a primeira a ser demitida, ser a última a ser promovida. E quando vai numa fila de emprego, pelo simples fato de ser mulher, não é aceita. Então, não é uma questão de que não precisa se preocupar, tem que se preocupar sim. Porque, quando se é presidente da República, a gente tem que fazer cumprir o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que nenhuma mulher deve ser discriminada, não fazer vista grossa, dizendo que não precisa se preocupar sim. Um presidente da República está lá para combater injustiça. Sua réplica, candidato. Temos aqui uma evangélica que defende um plebiscito para aborto e para maconha. E quer agora defender a mulher. Você não sabe o que é uma mulher, Marina, que tem um filho jogado no mundo das drogas. Você não sabe o que é isso para você defender um plebiscito nesse sentido. Eu defendo a mulher, inclusive, eu defendo a castração química para estupradores. Você não pode me interromper. A senhora não pode me interromper. A senhora não pode me interromper. Só um minuto, candidato. E no tocante à arma de fogo, eu defendo sim que a mulher, inclusive, caso queira, a mulher de bem, a mulher preparada, que tenha a posse de uma arma de fogo dentro de casa para se defender, se assim ela o desejar. Você acha que pode resolver tudo no grito, na violência? Nós somos mães, nós educamos os nossos filhos. A coisa que uma mãe mais quer é ver um filho ser educado para ser um cidadão de bem. E você fica ensinando para o nosso jovem que tem que resolver as coisas na base do grito, Bolsonaro. Você é um deputado, você é pai de família. Você, um dia desse, pegou a mãozinha de uma criança e ensinou como é que se faz para atirar. Você sabe o que a Bíblia diz sobre ensinar uma criança? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando for grande, não se desviará do caminho. É esse o ensinamento que você quer dar ao povo brasileiro? E, numa democracia, o Estado é laico. Leia o livro de Paulo. Pedimos que o auditório, por gentileza, não se manifeste. Por favor. Reiteramos que, após a Justiça negar a participação do candidato do Partido dos Trabalhadores do debate, o 9º púlpito foi retirado por decisão da maioria das candidaturas. A única objeção foi do candidato do PSOL, Guilherme Boulos. O próximo candidato a perguntar é Guilherme Boulos. A quem o senhor fará a sua pergunta, candidato? Só me restou o Cabo Daciolo. Só o Cabo Daciolo. Isso mesmo. Então, é o Cabo Daciolo. Sem dúvida. Trinta segundos, candidato. Primeiro, quero parabenizar a você, Marina, por ter colocado Jair Bolsonaro no seu lugar. Quer mesmo ganhar no grito, e no grito não se ganha eleição, Bolsonaro. Agora, Daciolo, poderia te perguntar aqui sobre um tema que lhe é caro, a integração latino-americana, que você se referiu no debate passado. Mas acho que interessa mais ao povo brasileiro nós tratarmos aqui de emprego. O governo Temer gerou um desemprego brutal. Qual é a sua proposta para resolver o problema de emprego de quem está nos assistindo? População brasileira, nação brasileira, um dos grandes vilões da nação são os banqueiros.
banqueiros têm lucros exorbitantes de bilhões todos os anos dentro da nação. Nós vamos reduzir impostos e reduzir juros. Isso é um fato verdadeiro. A partir desse momento, você entra com investimento, porque dinheiro é o que mais tem no país. Não acreditem quando falem que tem crise financeira na nação brasileira, porque não existe crise financeira na nação brasileira. Então, nós vamos investir com o dinheiro que existe na nação, vamos preparar os nossos jovens, colocando a educação, ciências, tecnologia, inovação, os institutos federais, e vamos caminhar e levar todos para o mercado de trabalho. E quero dizer e deixar bem claro, na primeira semana, vamos adorar o Senhor. Na segunda semana, haverá um pronunciamento e vai ser: todos os empregados do Brasil compareçam na unidade militar mais próxima da sua residência. Tempo, Cabo Daciolo. 45 segundos para a sua réplica, candidato. Nós vamos criar o programa Levanta Brasil. Com o Levanta Brasil, nos primeiros 2 anos de governo, nós vamos gerar 6 milhões de empregos, entre empregos diretos e indiretos, com investimento em infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação e moradia. Através dessa cadeia de investimentos, nós vamos criar o Meu Bairro Minha Vida, porque não basta dar um teto para as pessoas, é preciso dar dignidade, levando, junto com a moradia, também a creche, a escola, a UBS e tudo aquilo que as pessoas precisam. E com isso, a gente vai atender 2 necessidades das pessoas. De um lado, gera-se emprego, do outro lado, serviço público de qualidade que o nosso povo precisa. Esse é o caminho para tirar o Brasil da crise. O problema da nossa nação chama-se gestão e política pública. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, cidadão brasileiro, povo brasileiro, você tem direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, ao transporte, ao lazer, à previdência social, que é superavitária. Não acreditem quando fala que tem déficit da previdência, porque não tem. Esses são os teus direitos. E o meu dever é proporcionar isso tudo para você. E nós vamos proporcionar. E toda a população que está na extrema pobreza, nós vamos cuidar de você. O Bolsa Família vai permanecer. Temos mais de 14 milhões de brasileiros na extrema pobreza e mais de 50 milhões de brasileiros na pobreza. Você vai ser tratado com dignidade, porque vai entrar o investimento no Brasil. Os 2 candidatos podem continuar aí no centro do nosso estúdio, porque agora é a vez do candidato Cabo Daciolo perguntar, e quem deve responder obrigatoriamente é Guilherme Boulos. Então, por favor, fique à vontade. Cabo Daciolo, sua pergunta, 30 segundos. Quero dizer a todos aqui que estão aqui concorrendo ao cargo de presidência da República, que eu amo todos os senhores. Trato todos com respeito, mas eu tenho que falar algo aqui verdadeiro. Nação brasileira, isso aqui é um grande teatro. Isso aqui é uma grande mentira. São só promessas, são os mesmos de sempre que estão na política já há anos. O mais novinho aqui tem mais de 30 anos de vida pública. Só sabem prometer, promessa, promessa, promessa. Chega na hora do vamos ver, não fazem nada. A pergunta é, será que eles têm vergonha, meu irmão? Tu acha que eles têm vergonha? Será que eles sentem vergonha? Essa é a pergunta. 1 minuto para a resposta. Olha, Daciolo, eu tenho 36 anos de idade. Sou o candidato mais jovem da história do país a concorrer à presidência da República. Mas, de fato, tem muita gente sem vergonha na política brasileira. Gente que só cuida dos seus interesses, do seu egoísmo, dos seus interesses políticos e partidários e não da maioria do povo brasileiro. E é por isso que nós temos que enfrentar privilégios, e é o que nós vamos fazer no nosso governo, sem medo de enfrentar o 1% que está no andar do cima e governar para os 99%. Vou dar um exemplo aqui de como se financia o Estado hoje no Brasil. Se você tiver uma casa e for alugar ela, você vai pagar 27,5% de imposto. Agora, se você montar uma imobiliária, você vai alugar 50 casas e vai pagar 12% de imposto. Agora, se você se associar aqui com candidatos milionários, com Meirelles, com Alckmin, com Bolsonaro, e montar um fundo imobiliário, você vai pagar 1% de imposto. Por isso, nós vamos fazer uma reforma tributária para que quem tem menos pague menos, quem tem mais pague mais. 45 segundos para a sua réplica. Nação brasileira, maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia em Deus. Parem de acreditar em homens, parem de acreditar em partidos políticos, eles são todos amiguinhos. Se eu olhar aqui à minha frente, eu tenho o Álvaro Dias, eu tenho Henrique Meirelles, eu tenho Geraldo Alckmin e Marina. Tudo aqui é praticamente PSDB, são amigos,
Todo mundo é amiguinho, todo mundo fica rindo, brincando. Enquanto você está sofrendo, quando termina tudo, não pense que são inimigos. Eles sentam e começam a conversar. Eu deixei de falar da Marina, mas a Marina, há pouco tempo, na última eleição, apoiou o Aécio Neves, que é do PSDB. Então é tudo uma coisa só. Ei, quer transformação? Acredite no Senhor Jesus Cristo. Ele vai dar transformação para a nação brasileira. Sua tréplica, candidato Boulos. Olha, de fato, aqui nesse debate, novamente, nós vemos 50 tons de Temer. O governo Temer é o mais rejeitado da história do país. E aí, alguns querem se afastar dele. Aliás, o Temer deu uma entrevista hoje dizendo que o Alckmin é o seu candidato mais ligado ao governo. Talvez seja o preferido, mas não o único. Muitos aqui, inclusive, ajudaram a aprovar medidas do governo Temer contra você e contra todo o povo brasileiro. O congelamento de investimentos sociais por 20 anos em saúde e educação. A reforma trabalhista que tira direitos e que o seu Bolsonaro disse no debate passado que o trabalhador tem que escolher entre direitos e emprego. No nosso governo, o trabalhador vai ter emprego e ainda mais direitos. E nós vamos retomar investimento público no Brasil. Muito obrigada, candidato. Os senhores podem retornar aos seus lugares. Chegamos ao final do terceiro bloco do debate Rede TV, isto é, o maior... E estamos de volta com o debate Rede TV, isto é, com os candidatos à presidência da República. Este é o maior debate multiplataforma do Brasil, com transmissão em rede nacional e pela internet na página da Rede TV, no Facebook, no nosso canal no YouTube, no Twitter, no UOL e no portal da Rede TV. A nossa redação digital acompanha as reações dos internautas em tempo real. Antes de prosseguirmos com o nosso debate, gostaria de dizer que o candidato Jair Bolsonaro, durante o intervalo, pediu direito de resposta por ter sido chamado de milionário no último bloco pelo candidato Guilherme Boulos. Mas esse direito de resposta foi negado, candidato. Portanto, neste último bloco, o candidato ou candidata terá a chance de se despedir e dar seu recado ao eleitor. Cada um terá 45 segundos para suas considerações finais. Pela ordem que foi definida em sorteio com os assessores dos candidatos, o primeiro a fazer suas considerações finais é o candidato Geraldo Alckmin. O senhor tem 45 segundos. Olha, quero agradecer a vocês que nos assistiram até esta hora, agradecer essa mulher guerreira, que é a nossa candidata a vice-presidente, a senadora Ana Amélia, das mais brilhantes senadoras, que nos honra como companheira de chapa. Também dizer aqui sobre os 50 tons do Temer, que eu acho que 40 desses tons são vermelho. É do PT e dos seus aliados, porque foram eles que escolheram o Temer de vice da Dilma. Aliás, escolheram 2 vezes. Mas trazer uma palavra aqui de esperança. Eu acho que o Brasil tem pressa, né? Pressa para ter governo que funcione, sair desse marasmo verdadeiro, fazer reformas, são as reformas. Seu tempo. Agora é a vez do candidato Henrique Meirelles. 45 segundos para o seu recado final, candidato. Eu quero agradecer à Rede TV por essa oportunidade de falar a todos vocês. Eu quero agradecer ao meu vice Germano Rigoto, homem honrado, que muito me honra em estar ao meu lado, e quero agradecer a você que ficou até tarde. Eu não sou político, muitos de vocês não me conhecem, nunca me candidatei antes a presidente da República. Trabalhei em empresas grande parte da minha vida, cheguei a presidente de um grande grupo financeiro nos Estados Unidos. Voltei ao Brasil porque eu fui chamado para comandar a economia e criei, juntamente com a equipe, mais de 12 milhões de empregos. Basta me chamar, chama o Meirelles, que eu volto e vamos fazer o Brasil crescer. Muito obrigada, candidato. Agora é a vez do candidato Ciro Gomes. O senhor tem 45 segundos. Eu quero agradecer à Rede TV, aos jornalistas, o privilégio dessa noite. Quero agradecer aos ilustres concorrentes à presidência da República. Quero especialmente agradecer a você, meu irmão, minha irmã, brasileiros de todos os rincões que ficaram conosco até essa hora. Se você acha que o Brasil precisa mudar, nós estamos juntos nessa batalha. Ajudar vocês, aqueles que estão precisando, a tirar o nome do SPC, gerar 2 milhões de empregos
retomando obras paradas pelo Brasil inteiro, apostar em creche em tempo integral, ensino médio profissionalizante em tempo integral, como já temos no Ceará. Esses são alguns dos nossos compromissos. Revogar esta vergonha, falando aqui como Boris Casoy, que é o teto de gasto que guarda o dinheiro para os banqueiros e proíbe de se investir na agenda do povo. Obrigada, candidato. Agora é a vez das considerações finais do candidato Guilherme Boulos, 45 segundos. Primeiro dizer que parece que a carapuça dos 50 tons de Temer serviu ao Geraldo Alckmin, não por acaso. Mas quero agradecer à Rede TV, agradecer a minha companheira de chapa, Sônia Guajajara, primeira indígena numa chapa presidencial na história desse país, e agradecer a você que está em casa e nos acompanhou até agora. Querem fazer você acreditar que o único jeito de ser presidente do Brasil é ter apoio de banqueiro, de grande empresário, é fazer campanha com marqueteiro. Aqui não. Aqui tem outro jeito de fazer política, que é com olho no olho, que é política e campanha feita por gente como a gente. Não se deixe enganar. Muitos aqui disseram que são a mudança. Se não fizeram até hoje, não vão fazer. Mudança de verdade é aqui. Vote 50, vote PSOL, sem medo de mudar o Brasil. O próximo pela nossa ordem é o candidato Jair Bolsonaro. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. E se essa for a missão dele, com toda certeza, nós a bem cumpriremos. O Brasil precisa de um presidente honesto, patriota, que respeite a família, que honre as crianças em sala de aula, que afaste de vez o fantasma do comunismo, que ataque o Foro de São Paulo, um país que una a todos, independente de sua opção, cor de pele ou região. Juntos podemos, sim, fazer um Brasil diferente e melhor para todos. Meu muito obrigado e boa noite. Obrigada, candidato. Por favor, peço à plateia que não se manifeste por enquanto, o debate já está quase terminando. É a vez do candidato Álvaro Dias fazer as suas considerações finais. Olha, eu quero pedir a você que abra o olho. Essa tentativa de generalizar na política é uma tentativa burra. Eu não aceito. Eu não aceito ser colocado no mesmo balaio daqueles que são sustentáculos desse sistema corrupto e incompetente que empurrou o país para esse caos administrativo e para essa tragédia política. Nós queremos é substituir esse sistema com a refundação da República. Eu sempre o combati, eu sempre o contestei. Eu estou há mais tempo, sim, mas contestando, combatendo, revoltado com as suas injustiças. E nós vamos refundar a República para construir a grande nação que todos nós merecemos. Obrigada, candidato. Agora vamos ouvir as considerações finais de Marina Silva. A senhora tem 45 segundos. Eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, quero cumprimentar a Rede TV por esse debate e quero dizer que todos nós aqui nos esforçamos para apresentar propostas, ou pelo menos a maioria de nós. Agradecer as pessoas que estão até uma hora dessas acordadas e eu quero dizer que, além das propostas, nós temos que nos conectar com o propósito de que nenhuma mulher seja subestimada, o propósito de que nenhum jovem tenha que morrer quando vai a caminho da escola, o propósito de que nenhuma pessoa que esteja num cargo público se esconda dentro do palácio, atrás do foro privilegiado, para não ser julgado pelos crimes que cometeu contra as finanças públicas. Vamos ouvir o candidato Cabo Daciolo, que será o último a fazer as suas considerações finais. O senhor tem 45 segundos. Glória, glória a Deus. Eu sirvo um Deus das causas impossíveis. É o Deus que diz, tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. E eu creio que eu vou ser o futuro presidente da República. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, você que no passado, na última eleição, mais de 37 milhões de brasileiros que votaram nulo, branco e abstenção, nos deu uma oportunidade. Nos deu uma oportunidade, você vai ver que a palavra de Deus é verdadeira. Quando o justo governa, o povo se alegra. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos somos fortes, nem um passo daremos atrás e Deus está no controle. Glória.
E chegamos ao final do debate Rede TV, isto é, com os candidatos à presidência da República. Em nome da Rede TV e da Isto É, agradecemos aos candidatos, convidados, telespectadores e internautas. Agradecemos também a nossa parceira Isto É e ao apoio do Facebook, YouTube, Twitter e UOL, que tornaram possível a realização do maior debate multiplataforma do Brasil. Nosso dever é contribuir para que você, eleitor, conheça as propostas de cada candidato e possa tomar a melhor decisão na urna no dia 7 de outubro.